todos. Bem-vindos mais uma vez à Fraternidade Espírita Caminheiros da Luz, ou Ponto de Luz, como desejarem chamar. O importante é que aqui nós temos luz, tanto no nome como no outro, graças a Deus. Que seja uma noite de bênçãos para todos nós, de aprendizado, de esclarecimento, né? Que é isso que a gente vem buscar aqui. E como todas as vezes, a gente inicia dando alguns recados. Antes de mais nada, eu quero agradecer, em nome da diretoria da casa, a todos que colaboraram com o nosso último evento no sábado. Nós participamos de uma festa junina no condomínio Ilha das Canárias. Já deixo aqui publicamente aqui no Face o nosso agradecimento ao pessoal de lá que confiou no nosso trabalho, nos abriu as portas, nos deu essa oportunidade para que a gente pudesse levantar mais alguns recursos para a nossa obra. Mas eu quero de coração agradecer aos nossos voluntários, às pessoas que dedicaram o seu tempo de tantas maneiras diferentes, né? tantas formas diferentes, e colaboraram, enfrentando lá o frio, estava um vento gelado, ficando em pé muitas horas, mas tudo deu certo e graças a essa união nós estamos caminhando. Então, nossos agradecimentos, que Deus abençoe a todos. Também tenho que falar aqui, antes de dar um outro recado, a respeito do livro Fundamentos da Doutrina Espírita, que é um livro de distribuição gratuita, ofertado pela USE Piracicaba, com os esclarecimentos dessa doutrina que nós professamos. Então, nós sempre gostamos de falar que os livros estão disponíveis ali na mesa, perto da porta, juntamente também com o jornal O Arauto, que traz várias matérias interessantes também. Então, aqueles que desejarem podem levar o livro para lerem, para entregar para algum amigo, algum parente que não conhece direito ou não conhece nada da doutrina. Com certeza, com esse livro ele vai poder ter vários esclarecimentos. Outro recado que eu preciso dar é a respeito do nosso próximo evento. Sim, gente, porque a gente não para. Parar aqui não é opção, a gente nem pode ter essa opção, né? Nós temos aí uma obra que está na fase do acabamento e quem já mexeu aí com reforma ou construção sabe que é a pior parte. Né? A parte mais bonita, esteticamente falando, mas é a parte que demanda maiores recursos. Então, nós estaremos fazendo nos meses de julho e de agosto a nossa já famosa e apreciada feijoada. Essa feijoada serve, sem medo de errar, de 2 a 3 pessoas. Por quê? Porque vocês vão levar para casa por R$60, 1,1 kg, de feijão com as carnes, mais uma marmitex de aproximadamente 1,1 kg, mais 3 potes de 250 gramas, contendo couve refogada, farofa e o famoso doce de abóbora também. Além do doce de abóbora, que vai no potinho, que é uma cortesia, né? Nós colocamos esse doce de abóbora na primeira feijoada para que fosse um diferencial. Mas ele fez tanto sucesso que, atendendo a pedidos, nós vamos vendê-lo também de forma avulsa em potes de 500 gramas por R$15. Então, quem desejar a feijoada e quiser encomendar também o seu doce de abóbora, pode procurar um dos trabalhadores da casa. Todos nós estamos vendendo aqui, o negócio é pedir, é vender, todo mundo aqui virou pidão e vendedor, né? E sem vergonha ainda, porque a gente não tem que ter vergonha de solicitar a colaboração de vocês para uma obra que beneficia não somente a nós, como a tantas outras pessoas. Estava falando agora para o Alex, que a gente tem consciência de que estamos plantando uma árvore da qual muita gente vai se beneficiar da sombra, talvez até mais do que a gente, porque o que nós estamos fazendo vai ficar aí, né, por muito, muito tempo, se Deus quiser, divulgando a doutrina espírita e acolhendo aqueles que desejam ter conhecimento, se esclarecer e melhorar a sua caminhada. Então é isso. Repetindo, a feijoada custa R$60 nos dias 31 de julho e no dia 7 de agosto. Então são 2 domingos que vocês podem fazer opção pela qual for melhor, ou se quiser comprar nos 2 também, a gente vai adorar. Então, dito isso, vamos dar início à tarefa da noite, que é o que realmente importa. Nós estamos recebendo hoje o nosso companheiro Alex Bonafini, que vai falar sobre os laços de família.
Então, que nós estejamos todos atentos, receptivos e com o coração aberto para as palavras dele, nos unindo em pensamento para que possamos aproveitar as energias que a espiritualidade está já distribuindo entre nós, que nós possamos acolher as palavras do Alex com todo amor, para que possamos levar para os nossos núcleos familiares, para as pessoas que nós conhecemos, que nós amamos, porque nós sabemos que a família tem uma importância muito grande e que, quando ela se desestrutura, fica muito mais difícil para qualquer espírito conseguir cumprir o seu objetivo aqui na Terra, que é o de melhoramento moral. Então, que nós possamos, nesta noite, aproveitar a explanação do nosso companheiro, aproveitar a nossa permanência aqui, envolvidos nesses fluidos maravilhosos, e retornemos aos nossos lares, levando tudo isso e distribuindo com aqueles que caminham conosco. Que assim seja. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus seja conosco. A família é a instituição social mais importante que tem na face da Terra. Tanto é que a família, ela começa nos pródromos da evolução dos homens, quando os homens ainda eram nômades, que pulavam de lugar em lugar, destruíam seus recursos naturais pela ignorância, aí se mudavam para outros locais, até que eles sentem a necessidade de se estabelecer, de plantar novamente, de criar uma estrutura que mais tarde seria a fonte de comércio mais importante da antiguidade, até a Revolução Industrial, que foi a agricultura, tornando-se sedentários, que é a nossa situação atual. E desse grupo sedentário nasceram os clãs com o objetivo de protegerem uns aos outros. Os sentimentos ainda não estavam desenvolvidos entre os homens devido à sua falta de evolução. Eles tinham sensações, eles tinham algumas percepções, alguns instintos, mas ainda não tinha o sentimento construído, desenvolvido, estruturado, que é a característica de espíritos mais evoluídos, que é a característica do Homo sapiens sapiens. Com o tempo, o sentimento sendo construído, milhares de séculos, o homem desenvolve o amor, e além da proteção do grupo, da prole, como os animais fazem, vem inserido o amor. Então, dos clãs se transformaram em tribos, tribos se transformaram em cidades, e hoje nós vemos o mundo enorme que nós temos, divididos em cidades, estados, países, continentes, e aí vai. Tudo nós podemos verificar se iniciou com o grupo familiar, com a estrutura familiar. E é interessante que, se nós estudarmos a origem da palavra família, ela vem do latim famulus, que quer dizer escravo doméstico ou servo doméstico. Por quê? Porque entre os romanos, a sociedade greco-romana, era comum ter o patriarca e o seu famulus, ou seja, sua esposa, seus filhos, agregados, servos livres e escravos. No grupo familiar estavam inseridos os servos livres e escravos. Com o advento do cristianismo, essa configuração ela se transforma, porque é excluído dessa configuração os servos livres e os escravos, porque essa característica isentava o patriarca de remunerar financeiramente os servos e os escravos, porque os escravos também eram remunerados. O sistema de escravidão na Idade Antiga não é igual ao sistema de escravidão que nós conhecemos aqui no Brasil e mais recentemente. Os escravos, muitas vezes, eles conseguiam ter crescimento social, recebiam salários, tinham possibilidades, eram dos seus senhores, mas não era como é hoje. Não era a situação de animalia. E isso, fazendo-os parte da sua família, isentava-o
patriarca, num golpe, logicamente, de remunerá-los financeiramente. Com o advento do cristianismo, tem-se a noção que a família é formada por grupos consanguíneos, que tenha a característica, a ligação consanguínea. E mais os agregados, obviamente. E esse modelo vai se perpetuar até aproximadamente a Idade Média, com o advento da Igreja Católica Apostólica Romana. Nasce então o matrimônio. Depois do matrimônio, após a Revolução Francesa e o fenômeno do Iluminismo, aparecem os casamentos laicos, e aí os grupos familiares, os nomes só modificaram, mas sempre foi, até um século atrás, o sistema patriarcal. O patriarca de um lado, a matriarca do outro, e os familiares rodeados, geralmente vivendo debaixo do mesmo teto, a família inteira. Com a necessidade da evolução, por causa da Revolução Industrial, por necessidades grandiosas, principalmente nos anos 70, com o fenômeno de Woodstock, do amor livre, com os pensamentos diferentes, as famílias começaram a ter uma desestruturada. Grupos foram formando, os filhos passaram a casar e formaram os seus grupos familiares, e a família ela começou a tomar uma outra característica. Tanto é que nós, algumas décadas atrás, quantos não falaram que a instituição familiar é uma instituição falida? Que ela tendia à falência, ao decrescimento, que ela iria acabar. Mas, como o mundo é cíclico, e o amor, o bom senso, a partir do momento que o espírito vai evoluindo, ele vai congregando corações e sentimentos, a família voltou a ter a força necessária. E nós vemos que os grupos menores passaram a sustentar de uma forma melhor. O sintoma de família passou a ter um outro significado. Porque no sistema patriarcal o homem era apenas um provedor. E a mulher era a mantenedora do lar, a educadora, a cuidadora da casa, a que cuidava dos filhos, a que cuidava da vestimenta, da limpeza da casa, da alimentação. E em muitas culturas era ela que educava os filhos, intelectualmente também. O homem era um mero provedor, apenas isso. Com o avanço dos tempos, tudo foi se modificando e tudo foi se transformando. Até que nós chegamos no tempo atual, na idade contemporânea. E tem uma frase do pensador positivista Augusto Comte que elucida muito bem qual é o significado da família. Ele disse o seguinte: família é a célula básica da sociedade, modelo embrião desta, de modo que a sociedade perfeita é a que funciona como a família. Então quer dizer que, se a gente tomar por base as palavras de Augusto Comte, se a família não funcionar bem, a sociedade não vai funcionar bem. Será que não são essas as características da nossa sociedade, do sistema social, da fraternidade, está tanto cíclica, altos e baixos? Porque o grupo familiar teve muitos sobressaltos? É óbvio que foi. Porque o mundo, a humanidade, nada mais é do que uma grande família. O sentimento individual, egoísta, chega um momento, quando você está no grupo familiar, ele abre espaço para o sentimento altruísta. Porque é impossível a família se manter, cada um pensando no seu objetivo. Se você não abrir mão de seus objetivos para pensar na necessidade alheia, uma família não se consolida, não se estrutura. E assim o é com a humanidade. Com os grupos que se formam nos diversos planetas, não só na Terra, obviamente. Porque a família não é só a união de corpos, mas é a união de almas, a união de sentimentos. Não são só os laços consanguíneos que regem as famílias, mas sim os laços de afetividade, e principalmente nós devemos fazer a separação entre parentesco corporal e parentesco espiritual. Por isso que Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, honrai teu pai e tua mãe, ele diz o seguinte: há, portanto, duas espécies de famílias, as famílias por laços espirituais e as famílias por laços corporais.
As primeiras, duradouras, fortificam-se pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos através das diversas migrações da alma. As segundas, frágeis como a própria matéria, extinguem-se com o tempo e quase sempre se dissolvem moralmente, desde a vida atual. Foi o que Jesus quis fazer compreender, dizendo aos seus discípulos: eis minha mãe e meus irmãos, ou seja, a minha família pelos laços espirituais, pois quem quer que faça a vontade de meu Pai que está nos céus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então, vamos por partes. Nós precisamos explicar por que Jesus disse isso. E é muito claro, é muito interessante, precisa de um estudo profundo e muitas pessoas ouvem, mas não escutam. Jesus estava num grupo familiar, numa casa, pregando, fazendo o trabalho dele, evangelizando, quando a sua mãe e os seus irmãos, está escrito no Evangelho, vão buscá-lo porque eles consideravam que ele havia perdido o espírito. Naquela época, o termo que a pessoa perdeu o seu espírito quer dizer que a pessoa está louca. Então, a sua mãe e os seus irmãos consideravam que Jesus estava louco, pregando. E isso denotava claramente que ela não aceitava a missão de Jesus, bem como seus irmãos. Aí as pessoas falam: nossa, mas Jesus tinha irmãos? Tinha sim. Porque a gente tem que considerar dois fatores da história de Jesus, porque ela é muito nebulosa, tem só pedaços da história de Jesus. José era muito mais velho que Maria. Maria devia ter seus 16 anos, 15 anos, quando ela se consorcia com José. Não se tem quase nada escrito a respeito de José, não se tem fontes históricas, e a Bíblia fala muito pouco, porque não havia interesse. Porque depois do Concílio de Trento, que foi definido que Maria era virgem, que isso foi uma definição do Concílio de Trento, porque para os povos antigos, como no Concílio de Nicéia foi definido que Jesus tinha uma característica divina, que Jesus seria ao mesmo tempo, o Filho e o Pai, Deus e Jesus, então, para que uma mulher tivesse um filho que fosse um Deus, com D minúsculo, isso era próprio dos povos antigos, era necessário que a mãe fosse uma virgem. Então, nos concílios, eles fizeram uma modificação para que as coisas combinassem. Então não se fala de irmãos de Jesus, mas não é que eram filhos de Maria. Tem-se a impressão, não se há uma informação coerente, mas que José era viúvo. E ele teve uma primeira esposa, porque ele era bem mais velho, e teve outros filhos. Ao se consorciar com Maria, juntaram-se Jesus e os outros irmãos. Alguém já ouviu falar que um dos irmãos de Jesus fazia parte do apostolado dele? Não, porque eles o detestavam. Está no texto bíblico. Achavam que ele era louco. E Maria? Também? Não, Maria o amava. Maria o amava. Porque para receber o único espírito puro que pisou a face da terra, teria que ser escolhida uma mulher que tivesse uma capacidade espiritual grandiosa. E era o caso de Maria. Como é que o berço... Como é que o vaso impuro vai receber o líquido puro? É necessário que o vaso seja mais ou menos proporcional ao líquido que irá ser recebido, porque senão ele mancha a água, ele contamina. O problema é que Maria era mãe. E ela sabia por tudo que Jesus tinha que passar, porque ela sabia de sua missão, e não aceitava. Porque nenhuma mãe quer ver seu filho sofrer. Ela sabia por tudo que ele ia passar, tanto que quando Jesus, Maria e José estavam na festa das tendas, em Jerusalém, que é uma das 3 festas mais importantes do povo israelense, e eles se perderam de Jesus, porque Jesus conversava com os doutores da lei. Quando eles voltam, isso é um fenômeno importante, porque essa festa, que a gente lembra disso, que eles se perderam de Jesus, e Jesus falava aos doutores da lei, o que também parece que é uma coisa absurda, mas era normal, quando uma criança se iniciava no conhecimento do judaísmo, ela trocava ideia com os mestres, era assim mesmo. Jesus devia ter seus 12, 13 anos mais ou menos. Só que existe um fato anterior que está descrito na obra Boa Nova, psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo espírito Humberto de Campos, em que diz que Maria conversa com o doutor da lei para acertar com ele que Jesus pudesse trabalhar entre os doutores da lei.
no Sinédrio. Porque ela queria uma vida melhor para Jesus, que ele fosse uma pessoa importante, que ele ganhasse dinheiro, tudo aquilo que a mãe e o pai querem. Muitas vezes o pai e a mãe quer dar dinheiro, mas não quer dar valores. Esse é o objetivo. Então a gente precisa tomar cuidado, não confundir uma coisa com outra. Só que após Maria se acertar com esse doutor da lei, Jesus se aproxima dela e diz: mãe, que queres tu de mim? Por acaso não sabe de onde eu vim, para onde eu vou e qual é o meu objetivo? Então ele dá uma chamada de atenção nela, porque ela queria que ele fosse o homem material, o homem que tivesse esposa, que tivesse filhos, que ganhasse bastante dinheiro, e ele tinha que vir salvar a terra, através do seu evangelho engrandecedor, da boa nova. Então nós vemos que ela sabia, mas não aceitava, e os irmãos o detestavam, então foram buscar ele quando ele pregava. Aí Jesus aproveita para fazer a divisão entre parentesco corporal e parentesco espiritual, porque quando avisa Jesus, sua mãe e seus irmãos estão aí. Ele capta psiquicamente qual o pensamento deles e o porquê vieram buscá-lo. Como se ele fosse uma criança imatura que não soubesse o que estivesse fazendo. Ele diz: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Aí ele mesmo responde: minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Fazendo a divisão entre parentesco corporal e parentesco espiritual. Porque existem os parentes pelos laços sanguíneos, mas não quer dizer que os são pelos laços espirituais. Quantas vezes nós temos uma mãe e um pai que nós detestamos? Ou que eles nos detestam? Aí nós conhecemos uma outra pessoa que nos considera como filho muito melhor. Ou temos um irmão, uma irmã que nós detestamos ou que nos detesta, mas nós temos um amigo falando: você é o irmão que eu nunca tive, você é a irmã que eu nunca tive. Laços corporais, laços espirituais. Deus sabe a necessidade de colocar pessoas no grupo familiar. Geralmente são inimigos que reencarnam no mesmo grupo familiar, para aprenderem a lidar um com o outro, desenvolver a compreensão, a tolerância, o amor, reparar suas faltas. E como dizia nossa mãe, que nos amássemos, não que nos amassemos, que nos aprendêssemos a nos amar de verdade. E por que eu falo, mas não são seres afins que reencarnam no mesmo grupo familiar? São seres afins, mas não quer dizer que eles não são antipáticos. Porque nós só nos sentimos infelizes, nós nos sentimos magoados quando alguém que nós amamos muito nos decepciona. Se alguém que a gente não conhece, passa, a gente não liga. Se alguém que a gente não conhece nos ofende, nos bate, a gente passa. Mas se alguém caro do nosso coração, que nos atraiçoa, que nos maltrata, que nos calunia, que nos trai, parece que nós recebemos uma facada no coração. E nós não conseguimos esquecer. Por isso que as maiores dores que recebemos são daqueles que a gente mais confiava. E por isso que Deus fala assim: bonitinhos, vocês não estão se dando bem? Então vocês vão reencarnar tudo junto, para vocês aprenderem a se amar. E é aí que nós vemos o balaio de gato, que é o grupo familiar. Porque estamos aprendendo a ser gente, aprendendo a conviver. E tem uma mensagem que está no livro Ideal Espírita, do Espírito Emmanuel, através da psicografia santa de Francisco Cândido Xavier, que o nome da mensagem quer dizer, o título é Em Casa. Diz o seguinte: ninguém foge à lei da reencarnação. Ontem atraiçoamos a confiança de um companheiro, induzindo-o à derrocada moral. Hoje guardamos-la na condição de parente difícil que nos pede sacrifício incessante. Ontem abandonamos a jovem que nos amava, inclinando ao mergulho na lagoa do vício. Hoje temos-la de volta por filha incompreensiva, necessitada do nosso amor. Ontem colocamos o orgulho e a vaidade no peito de um irmão que nos seguia, os exemplos menos felizes. Hoje partilhamos com ele a afeição de esposo despótico ou do filho problema, o cálice amargo da redenção. Ontem esquecemos compromissos veneráveis, arrastando alguém ao suicídio. Hoje reencontramos esse mesmo alguém na pessoa de um filhinho, portador de moléstia irreversível, tutelando-lhe, à custa de lágrimas, o trabalho de reajuste. Ontem abandonamos a companheira inexperiente, a míngua de todo auxílio, situando-a nas garras da delinquência. Hoje achamos-la ao nosso lado, na presença da esposa conturbada e doente, a exigir-nos a permanência no curso infatigável da tolerância. Ontem dilaceramos a alma sensível de pais afetuosos e devotados, sangrando-lhes o espírito apunhalado de ingratidão. Hoje moramos no espinheiro em forma de lar, carregando fardos de angústia a fim de aprender a plantar carinhos e fidelidade.
À frente de toda dificuldade e toda prova, abençoa sempre e faz o melhor que possas. Ajuda aos que te partilham experiência, ora pelos que te perseguem, sorri para os que te ferem e desculpam todos aqueles que te injuriam. A humanidade é a chave da nossa libertação. E sejam quais sejam os teus obstáculos na família, é preciso reconhecer que toda a construção moral do reino de Deus perante o mundo começa nos alicerces invisíveis da luta em casa. E a luta em casa, a formulação e a estruturação da família começa no quê? Nos parceiros. Parceiros que sejam quais forem, sem preconceito, sem conceitos equivocados, porque se nós observarmos o Livro dos Espíritos, nas questões 200 a 203, um livro que foi escrito há 170 anos atrás, Kardec perguntava a respeito do sexo nos espíritos. E os espíritos respondem que o sexo é apenas para realizarmos a tarefa que nós temos que realizar na face da Terra. Porque os espíritos não têm sexo. Se no momento nós estamos num corpo masculino, no outro momento nós estaríamos num corpo feminino. Porque aqueles que não passaram ainda pelo um corpo oposto ao que estão atualmente, passarão. É inevitável, porque como ser perfeito sem partilhar das experiências? Como o homem será perfeito se ele não partilha a experiência da mulher, que é única? E como a mulher participará, evoluirá de tal forma a se tornar perfeita se ela não participar da experiência do homem? Só que tem um detalhe nesse meio do caminho. Você está acostumado a reencarnar num corpo masculino, com a polaridade e a psicogênese masculina. De repente Deus fala assim, troca. Agora você vai reencarnar num corpo feminino. Durante séculos, durante reencarnações, você esteve acostumado com aquela psicogênese. Aí você vai e começa a reencarnar num corpo feminino, com uma psicogênese ainda masculina, mas num corpo feminino. O que vai acontecer? Vai acontecer os fenômenos da homossexualidade, da bissexualidade, da transexualidade, e aí vai, que é um período de transição de uma psicogênese para outra. Não é uma doença, não é um transtorno, não é uma deformidade, não é frescura, como muitos asseveram, simplesmente é um fenômeno transitório, que cabe a nós respeito. Ah, mas eles fazem um monte de coisa errada, porque o hétero não faz. Ah, o hétero não faz. Ah, o hétero faz, você sabe o que ele faz? Ele abandona os filhos para o casal homossexual adotar, como tem feito ultimamente. Porque a gente é maravilhoso, né, os héteros, né? Nós não fazemos nada errado. O problema não é a opção sexual. O problema é a perversão, a luxúria, que para a Igreja Católica é um dos 7 pecados capitais. Então, não é a sua opção, é o que você faz com o sexo, que é uma ferramenta divina de construção e de transformação. E o espírita cristão, só o fato de ser cristão, sem precisar ser espírita, não deveria ter preconceito algum, porque isso é feio. Porque o nosso irmão ele tem o direito de ser quem ele quiser. Nós devemos amá-lo, não julgá-lo. Em primeiro lugar, porque foi Jesus que disse, olhar o cisco no olho do seu irmão e olhar a trave no seu. O espírita cristão, que tem um conhecimento aprofundado de tudo isso que eu falei, em 3 questões do Livro dos Espíritos, que explica tudo isso, ele deveria ter menos preconceitos. Mas muitas vezes as pessoas trazem um preconceito oculto e pegam textos retirados de um contexto e modificam as suas informações. Por isso temos que ter estudo aprofundado. Dito isto, falando a respeito do casamento, para inserir tudo certinho, eu me baseio numa obra do Oriente, uma obra magnífica, do grande escritor Gibran Khalil Gibran, que escreveu no século passado a obra O Profeta, do qual o profeta, ele, tal como Sócrates, ele é condenado por perverter a humanidade, porque todo aquele que abre a mente alheia para os governos ditatoriais, ele é uma pessoa errada, ele é uma pessoa complicada, hoje se chama de comunista, no passado se chamava de louco, se chamava de reacionário. Então essas pessoas geralmente são presas, são mortas, porque elas não podem abrir a mente dos outros. Para quê? Vamos todo mundo ser aquela vaquinha de presépio, pensando igual, andando igual, mascando igual, que nem as vaquinhas. Mas ele vem como uma lâmpada iluminar. E ele foi preso. E ele estava entrando no navio, aprisionado, com certeza ele ia ser morto, quando as pessoas que eram apaixonadas pelos seus conceitos querem beber do seu conhecimento. E Almitra,
que é a sua aprendiz principal, lhe pergunta algumas coisas. E é disso que é feita essa obra magnífica, que é um best-seller do século passado. Ela pergunta-lhe: mestre, que nos diz do casamento? E aí começa uma aula divina, em consonância com o cristianismo, com o espiritismo, que é divino. Ele diz o seguinte: vós nascestes juntos, e juntos permanecereis para todo sempre. Juntos estareis quando as brancas asas da morte dissiparem vossos dias. Sim, juntos estareis até na memória silenciosa de Deus. Mas que haja espaço na vossa junção e que os ventos do céu dancem entre vós. Amai-vos uns aos outros, mas não façais do amor uma prisão. Que antes exista um mar ondulante entre as praias de vossas almas. Enchei a taça um do outro, mas não bebais da mesma taça. Parti o vosso pão ao meio, mas não comais da mesma fatia. Cantai, dançai juntos, mas deixai que cada um de vós fique alegres, sozinhos. Pois as cordas da lira, embora estejam separadas, vibram ao som da mesma canção. Dai os vossos corações, mas não confieis a guarda um do outro, pois somente a mão da vida pode conter os vossos corações. E vivei juntos, mas não demasiado juntos, pois as colunas do templo erguem-se separadamente, e o carvalho e o cipreste não crescem à sombra um do outro. Vamos por partes. É muito profundo, precisaria de muito tempo para desmembrar tudo que o profeta diz. Mas o mais importante é o seguinte: vós nascestes juntos e juntos permanecereis para todo sempre. A criação do Espírito, simples e ignorante, todos propensos à perfeição. E ele diz: juntos estareis quando as asas brancas da morte dissiparem vossos dias. Isso é interessante. Porque antigamente, quando se casava, o padre falava até que a morte os separe. Não era assim no final? No Espiritismo nós aprendemos que a morte não separa ninguém. Até que a morte não os separe. Porque a morte não é o fim, é a continuação. Esses dias eu vi no Facebook uma postagem que eu achei muito interessante. Tinha 2 lápides de um senhor que se chamava José, e ele colocou na lápide escrito o seguinte: eu vivi arranhado a vida inteira pela minha gata, mas não a larguei. Aí depois de muito tempo a velhinha morre, a dona Maria morre e coloca escrito na lápide, porque foi enterrado no mesmo túmulo: José, sua gata está voltando, seu sossego acabou. Ela sabia da vida após a morte, que a gata ia voltar. É assim que os casais têm que viver a vida, sabendo que os laços de amor não se destroem com a morte. Muitos diziam que a reencarnação ia destruir o amor, os laços de amor. A reencarnação fortalece, porque é impossível em 60, 70 anos de vida você desenvolver o amor puro, o amor de almas gêmeas. É impossível você fazer tudo o que você pode por alguém que você ama. É impossível construir uma relação com tão pouco tempo. Você precisa de muito tempo. Por isso que quando diz: foi amor à primeira vista, foi nada. Foi amor à 25ª vista, à 30ª vista. Para aquele corpo é a primeira vista. Mas olha quanto tempo que eles se conhecem. É por isso que ao se olhar se apaixona. Porque já se apaixonava antes. Um coração encontra o outro porque se acostumou. São isso as almas gêmeas. Almas que foram se apaixonando e construindo um sentimento, um relacionamento ao longo dos séculos, ao longo das reencarnações. E que eles se reencontram. Porque a vida é feita de encontro, reencontros e desencontros. No encontro, a pessoa encontra pela primeira vez e vai embora. No reencontro, as pessoas se encontram novamente e ficam. No desencontro, aqueles que tiveram algum problema se encontram, passam por dificuldade para parar as arestas, ou ficam juntos, ou se separam. Então isso faz parte da nossa vida. Mas para que o casamento funcione, para que o amor aconteça, é necessário que nós queiramos que o amor aconteça. Que nós entendamos que o sexo é uma ferramenta do amor, não o amor uma ferramenta do sexo. Que nós entendamos que é preciso 3 elementos básicos para um casal funcionar bem, que é o desejo, o respeito
e a admiração. Prestem atenção naqueles casais lindos da TV, que apareciam nas revistas caras, ilha de não sei o quê, ilha de não sei o que lá, aqueles homens com aquele abdômen definido que parece desenhado, aquelas mulheres lindas, cheias de botox, cheias disso, cheias daquilo, e não sei o que lá. Oh, que coisa que se pegar uma agulha, pá, estoura, de tanta coisa que é impressionante. E eles se consorciam e se casam, o casamento dura uma semana, oh, que lindo, e todo mundo torcendo como se fosse um parente próximo, oh, que coisa absurda. E torce para dar certo, quando vê, dura 15 dias, acaba, aí todo mundo chora, porque acabou, eles eram tão lindos, que só tinha desejo. Não deu tempo de construir o respeito e a admiração. Tinha um ditado antigo dos nossos pais, dos nossos avós, que falava que é necessário comer um saco de sal para conhecer outra pessoa, mas não é um saquinho de salsicha de hoje de 1 quilo, gente, é um saco de 60 quilos no passado. Imagina, a mulher chamava o esposo para vir comer, vou fazer uma comidinha para você, benzinho. Ela pegava um punhadinho, jogava lá. Isso é um punhado de sal, 60 quilos. Aí você vai conhecer. Imagina quanto tempo para acabar com aquele saco de 60 quilos de sal. Porque nós precisamos de tempo para conhecer outra pessoa. Nós precisamos de equilíbrio, de maturidade, não de euforia e de paixões. A paixão é um fogo que arde sem se ver, a ferida que dói e não se sente. Não foi o Renato Russo que falou isso, mas foi Camões, mas ele só repetiu, só para deixar bem claro. Então não é a paixão que movimenta um casal, é o amor. A paixão acende o fogo, mas o que mantém o fogo aceso é o amor. Se não for o amor, não tem como funcionar. Aí nós sabemos que o desejo com o tempo diminui ou pode até acabar. Então acaba o casamento? Não. Acabou o desejo ou diminuiu? Tem o respeito e tem a admiração. Ah, mas eu conheci a pessoa pisou na bola, porque nós somos falíveis. Você fica assim, o respeito dá uma enfraquecida, mas ainda tem o desejo e tem a admiração. E muitas vezes com o relacionamento pode ser que você deixe de admirar tanto a pessoa porque você a conhece direito. Porque só vivendo embaixo do mesmo teto que conhece outra pessoa. De vez em quando, 2 horas de passeio, de amor e de beijinho, ninguém sabe quem é ninguém. Aí talvez você perca um pouco a admiração, mas ainda você tem um respeito e tem o desejo. Aí funciona. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado na nossa vida. E aprender numa obra que eu acho ela apaixonante, que muitas pessoas consideram como uma obra infantil, mas não é uma obra infantil, é uma obra espiritualista, porque o seu autor era espiritualista, que é Antoine de Saint-Exupéry, quando ele escreve O Pequeno Príncipe. O Pequeno Príncipe não é um livro infantil. Não é um livro infantil. As crianças leem e não entendem, os adultos leem e não entendem, mas no capítulo 21, no seu diálogo com a raposa, traz ensinamentos que todo casal deveria ter em casa. Deveria, quando casasse, ler o capítulo 21 da Raposa e do Príncipe. Seria muito melhor o casamento e ficar guardado, porque de vez em quando dá uma lida de novo. Porque a raposa diz para o príncipe: para que nós possamos brincar, é preciso que você me cative. Aí o príncipe fala: o que é cativar? Aí ela responde: cativar é criar laços. Quando você me cativa, eu me torno única para você. Porque senão eu vou ser igual a outras 100 raposas, sem significado nenhum. E quando eu te cativo, você se torna único para mim. Porque senão você será um menininho loiro igual a outros 100 que tem por aí. Então é necessário que você me cative e que eu te cative. Isso só vai acontecer com o tempo. E durante o capítulo, ela diz para o príncipe o seguinte: só se enxerga bem com o coração, porque o invisível é essencial aos olhos. E finaliza dizendo: tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. E nos tornamos. Mas sem essa coisa de 2 corações em um só, gente. Por isso que Gibran diz, por isso que o profeta diz: encher a taça um do outro, mas cada um beba da sua taça, pelo amor de Deus, não fica dando bicada no do outro. Cortava-se para o meio, cada um coma a sua fatia. Por quê? Porque você não precisa perder sua individualidade. Esse negócio de 2 corações em um só é bonito na poesia e na canção. Porque na vida prática, para 2 corações se fundirem, um tem que se submeter ao outro. E numa comunidade, numa sociedade machista como a nossa, quem é que vai ter que se submeter? Mulheres que aqui estão. Vocês? Foram submetidas a vida inteira?
Para começar, vocês vieram da costela de Adão, poderia ter vindo de um órgão melhor, mas vieram da costela de Adão. Enquanto Adão sofreu pouco, Eva sofreu padedéu nessa história. Vocês sofreram por muitas coisas, a vida inteira. No Brasil, a partir do século XIX, que a mulher pôde cursar uma universidade. Século XIX, gente. E o sufrágio? E a votação? Nossa, mãe do céu, quanto tempo! Vocês eram consideradas sem alma, assim como os negros e os animais. Portanto, não tinham os direitos daqueles que tinham alma. Então, nada desse negócio de dois corações em um só. Nós temos que manter a nossa individualidade. O amor permite que cada um seja quem quiser ser. Nós temos que ter atitudes de abnegação. Abrir mão de muita coisa. Tem, lógico. Tem sim. Isso é o relacionamento. É saber se equilibrar. É saber ser feliz. É saber fazer os gostos do outro ou da outra. É saber fazer mimos, não esquecer do carinho, não esquecer do amor. Homens, pelo amor de Deus, sejam mais carinhosos com suas mulheres. Muitas vezes elas vão no salão de beleza, gasta 2, 3 horas para arrumar o cabelo, chega em casa e fala, e aí, benzinho, você fez alguma coisa diferente? Nossa, é a panelada na cabeça, né? Aí não sabe que não dura o relacionamento. E mulheres, amem seus homens, respeitem-nos. Nós podemos viver muito bem, nós podemos viver com carinho, mas o fogo do amor não pode se apagar. Ele tende a aumentar se nós nos respeitarmos. E outra coisa, hein? Relacionamento tóxico. Abram mão. Ninguém tem que se submeter ao outro. E geralmente as mulheres são submetidas. Durante a pandemia, o número de violência doméstica e de feminicídios aumentou 73% no Brasil. Principalmente entre mulheres negras e pobres. Muitas vezes a mulher aceita, o homem mal-humorado, chato, que a critica o dia inteiro, faz uma comida, a comida não presta, limpa a casa está suja, se veste a roupa é uma porcaria, e ela vai achando que ele é chato. Não, ele está minando suas forças, acabando com a sua autoestima, com o seu auto-amor. Logo ela entrará em depressão. Isso é um assédio moral, que faz parte da violência doméstica, é um crime também. Até que chega um ponto que não basta o bonitão fazer isso, aí ele começa para agressão física. E depois da agressão física, se a mulher não tomar jeito e ver que aquele ser não serve para ela, que sua mãe já dizia que existe coisa melhor, vai embora e separa, ela acaba morta. Que é o que muitas vezes acontece. Que sempre dá chance, que sempre acha que vai melhor. Tem mulher que casa achando que o namoro era ruim, que o casamento vai ser melhor. Piora, não se iludam. Piora. O pastor Cláudio Duarte, ele disse que uma mulher uma vez o procurou porque queria casar. Aí ela falou assim para ele, eu quero casar, estou tão feliz. E vinha coraçãozinho saindo da cabeça dela. Ele falou, ele é um homem bom? Ela falou, ele é, mas ele só tem um probleminha. Quando fala que só tem um probleminha, sai de baixo. É que ele bate um pouquinho na mãe dele, só quase nada, só um pouquinho. Ele bate na mãe? Ele é meio esquentado de vez em quando, mas ele é bom, ele é trabalhador. Essa é a desculpa, ele é bom, ele é trabalhador. Mas bate na mãe? Mas não serve para nada, né? O Hitler também era trabalhador, ele tinha cientistas, ele tinha médicos, ele tinha professores, e criaram as câmaras de gás para matar os outros. Então isso daí não regula nada. Aí ele falou assim, ela falou, o que o senhor acha? Eu acho que você deve casar hoje, imediatamente. Eu acho que ela achou que ele ia falar não, né? Ela falou, por quê? Porque você vai libertar a mãe dele, porque ele vai deixar de bater na mãe e bater em você. Case! Aí ela não casou, obviamente, não é? Porque nós temos que ver isso. Existe um balão que um psicólogo postou, um cartoon, né? Uma figura que ele postou numa página do Facebook, muito interessante, que mostra um balão casado com um espinheiro. Ele tudo furado, tudo com fita, tampando os buracos, com pomada, com remedinho. Feliz, e o espinheiro feliz. Porque o balão acha que só tem espinheiro para se relacionar. Não tem coisa melhor. E muita gente aceita ser cutucado e ser ferido o tempo todo, porque acha que só tem aquela coisa.
Sua mãe já dizia, troca, não é bom. Nós temos que procurar a pessoa que nos satisfaça os anseios e os sentimentos. A violência nunca é medida de amor. O ciúme não é medida de amor, é sinônimo de egoísmo e de posse. Quem tem ciúme desvairado, ele ama a posse, ele não ama a pessoa. Isso é uma doença que merece ser tratada. Então, cuidado. Espíritos imortais que somos, nós nos unimos para progredir, não para sofrer ou retrogradar. E nós sabemos que, com o passar do tempo, a cereja no bolo, o que é? Os filhos. Muitos casais não querem tê-los. Nós respeitamos. Mas eu vou falar da minha pequena experiência. Antes de eu ter o meu filho, eu falava sobre os filhos. E eu adorava esse tema. Depois que eu tive o meu filho, eu pude falar com mais propriedade. Porque eu senti na carne as dificuldades que é. Mas eu digo a vocês, não tem coisa melhor na face da terra do que tê-los. Porque os nossos filhos, eles são, assim, seres fantásticos que nos ensinam muito. E Gibran, Almitra, pergunta para ele, fale-nos sobre os filhos. E ele responde, vossos filhos não são os vossos filhos. São os filhos e as filhas da ânsia da vida por si mesmo. Veio através de vós, mas não de vós, embora vivam conosco, não vos pertencem. Podeis entregar o vosso amor, mas não os vossos pensamentos, porque eles têm seus próprios pensamentos. Podeis abrigar os seus corpos, mas não suas almas, pois suas almas vivem na casa do amanhã que não podeis visitar nem mesmo em sonho. Podeis esforçar-vos por ser como eles, mas não procureis fazê-lo como vós, pois a vida não anda para trás, nem se detém no ontem. Vós sois os arcos, dos quais vossos filhos são arremessados como flechas vivas. O arqueiro mira o alvo na senda do infinito e vos arremessa com toda a sua força, para que suas flechas partam rápidas e cheguem longe. Seja a inflexão da alegria na mão do arqueiro, pois assim como ele ama a flecha que voa, ama o arco que se mantém estável. É lógico que o arqueiro é Deus. O arco somos nós, os pais, os cuidadores. E as flechas são nossos filhos. Mas, quando ele diz que vossos filhos não são vossos filhos, é verdade. Nossos filhos não são nossos filhos. Nossos filhos são filhos de Deus. Nós somos cuidadores dele. Nós estamos atribuídos momentaneamente de estar seus pais. Numa próxima reencarnação, nós poderemos ser seus filhos. Numa outra reencarnação, poderemos ser um parceiro, uma parceira. Depende da necessidade reencarnatória. Depende da necessidade que os espíritos têm e se enlaçar. Mas eles estão nossos filhos, não são nossos filhos. E é muito interessante porque os filhos são resultado da união das almas, não só dos corpos. E André Luiz, na excelente obra Evolução em Dois Mundos, chama os pais de co-criadores em plano menor com Deus. E é lindo, porque espíritos como Jesus, que é o espírito puro, Platão denominava que esses tipos de espíritos eram chamados de demiurgos, que são os formadores de planetas, de constelações, de galáxias. Então eles são co-criadores em plano maior com Deus. Nós que criamos os corpos dos nossos filhos, só os corpos, não os filhos, porque os filhos vêm de Deus. Então quer dizer que nossos filhos são nossos irmãos. Essa é a verdade. Nós somos co-criadores em plano menor com Deus. Co-criadores. O que já é grande coisa. Porque no livro dos Espíritos, Kardec pergunta a respeito da mater-paternidade dos pais. Os Espíritos respondem que a mater-paternidade é uma missão. Quer achar um espírito missionário por aí? Encontre os pais que se dedicam aos seus filhos. Esses são missionários. Porque a missão de conduzir um ser, de burilá-lo, de transformá-lo, é uma missão divina. Alguém aqui já viu o carbono antes de ser burilado? Que horrível que é! Ah, mas quando o ourives o burila e o trata, ele vira um diamante. E vale milhões, milhões. Porque ele foi burilado mediante alta pressão e alta temperatura.
que é a função dos pais. Mas como começa isso? Como nós burilarmos nossos filhos? Com a boa educação. Amor, obviamente, porque sem amor nós não somos nada, não alcançamos nada. Foi o que Paulo de Tarso asseverou na sua epístola aos Coríntios. Mas nós devemos educar os nossos filhos. E eu digo para vocês, de vez em quando eu olho para algumas crianças, para alguns jovens e falo, nossa geração fracassou. Porque nós vemos jovens complicados, nós vemos jovens difíceis. Por quê? Pela ausência de cuidados de seus pais. Porque os defeitos dos filhos são filhos dos defeitos dos pais. E nós temos a oportunidade de educar e de criar os nossos filhos de uma forma tão grandiosa que uma vez uma mãe perguntou ao médico, a partir de quando eu devo educar o meu filho? Ela disse, quantos meses você está grávida? Ela falou, 6 meses. Ele falou, você perdeu 6 meses. Um médico espiritualista. Porque o que acontece? Quando um espírito ele é designado para ser filho de um casal, existe um trabalho profundo do mundo espiritual. Os pais são chamados ao mundo espiritual, no desdobramento do sono, para conhecerem aquele que reencarnará como seu filho. Durante meses eles conversam, eles entrelaçam pensamentos, orientações, eles se adaptam para que possam aceitar. Muitas vezes são inimigos, muitas vezes são amigos, não se sabe. Mas é necessário que venha naquela família. E durante todo esse tempo eles vão ser preparados. Quando há relação sexual específica, em que o espermatozoide fecunda o óvulo, que é a fecundação, o espírito lança o seu cordão fluídico e se liga ao corpinho de desenvolvimento, que é o embrião, que se tornará feto, feto se tornará criança, e que terminará o processo da reencarnação quando ele nascer, para o mundo. Mas o interessante é que o período gestacional ele é muito importante para o desenvolvimento e educação dos nossos filhos. Porque os espíritos nos informam que até o 6º mês de gravidez, o espírito tem total consciência de tudo o que acontece. Ele está do lado de sua mãe, presenciando o que ela fala, o que o pai fala, o que os parentes falam, o que os irmãos falam. Se ela for uma criança que se sentir querida, se as palavras forem bem colocadas, se tiverem palavras de confiança, se o espírito sentir que ele é querido, que eles querem que ele nasça e que eles estão fazendo esforços inadiáveis para o seu nascimento, esse espírito vai se encher de confiança, vai se encher de felicidade e ao nascer vai ser uma criança forte para encarar a vida. Mas ao contrário, se aquele espírito se sentir preterido, odiado, se ele escutar palavras ruins, se o pai falar, aborta, essa porcaria, está atrapalhando, a mãe fala, vai me deixar feia, porque eu não posso ter filho agora, porque não, porque eu vou gastar, e agora o que a gente faz? Meu Deus, e vem justamente agora, e tudo aquilo que a gente sabe, que nós vemos dia após dia, num desrespeito, num desamor profundo, o espírito vai ficar frágil, vai perder a autoconfiança, o auto-amor, e vai renascer como uma criança cheia de complexos, de transtornos, de fobias, de dores, insegura para encarar o mundo. É por isso que existe um tipo de terapia, porque falam terapia de vidas passadas, mas existe terapia intrauterina, que muitos terapeutas fazem. Quando uma pessoa traz um transtorno, um conflito muito grande, eles fazem a pessoa entrar numa hipnose e fazem ela fazer uma regressão daqui para trás, para ir vendo etapa em etapa onde foi que algo se quebrou na sua vida, onde foi que algo ela se sentiu ferida. E muitos encontram no ventre, na vida intrauterina, o problema, a dor, o que ela escutou, o que ela presenciou, aquele sentimento de predileção, aquele sentimento de aflição, aquele sentimento de dor, de ojeriza. E aí o terapeuta tem que trabalhar a mente para que ele possa se equilibrando, para que ele se torne confiante e vença suas dores mais profundas. Então a nossa educação vem do ventre. Imagina que um casal tenha que receber um espírito que ama muito a mãe, mas odeia o pai. É muito comum isso acontecer. Aí o que acontece? Ele se une à sua mãe,
Os espíritos nos orientam que o maior período de transe mediúnico que existe sobre a face da Terra acontece durante a gravidez. Porque uma mãe recebendo o espírito do seu filho em período gestacional, ela sofre as suas influências, assim como o médium sofre a influência do espírito comunicante no trabalho mediúnico. Então ela passa a modificar seus gostos, seus desejos, suas emoções. É por isso que a mãe passa a ter gostos diferentes, que ela não tinha antes, predileções diferentes, coisas absurdas, que não são desejos dela, são desejos daquele que está influenciando, que é o futuro filho. E muitas vezes ela muda o seu emocional, o seu psicológico. E ela passa a ter ojeriza pelo marido. Passa a querer dormir em camas separadas, passa a tratá-lo mal, por influência do espírito que não gosta dele. Aí muitas vezes existem separações que acontecem, é muito complexo. E se, por exemplo, o espírito gosta muito do pai, mas detesta a mãe? Aí o que acontece? O pai vai ficar feliz com a gravidez, mas a mãe vai ficar brava, não vai querer saber, não vai fazer pré-natal, vai reclamar a gravidez inteira, não vai se cuidar, vai ser uma coisa. E o marido vai dando força, porque possa nascer o filho. E muitas vezes aos trancos e barrancos nasce a criança. E quando o espírito ama a mãe e ama muito o pai, o que acontece? Nós supomos que a mulher ame o esposo, esse é o grande objetivo, mas agora ela ama o esposo, junta a ação do espírito que também ama o futuro pai, aí o amorzinho fica um amorzão, aí a mulher fica melada, cheia de mel, cheia de açúcar, durante a gravidez, e começa benzinho para cá, benzinho para lá, o benzinho chega, tem um pudim no dia, tem uma comida diferente no outro, tem uma coisa aqui, tem uma coisa acolá, e a mulher fica um doce, no começo o marido estranha, acha muito diferente, depois ele fica sem vergonha, adora, quem não quer se sentir bem, cuidado, e vai daqui, vai dali, ele fala, benzinho, ela está com 8 meses de gravidez, aquela barriga que parece que engoliu uma melancia, ele fala, vou jogar bola, eu vou com você, meu querido, porque eu não vivo sem você, com aquele barrigão, aí nasce a criança, a carinha de joelho, vem a vida, aí o que acontece? O amor dele vai com ele, e o amor dela fica com ela, aí tudo volta ao normal. Aí ela começa a dar mais atenção ao filho do que o marido bobão fala assim, amava tanto, eu fui nascer e acabou. Porque as coisas se equilibraram. O espírita, a pessoa que tiver conhecimento de tudo isso, no bem, tudo bem, mas e no mal? E nos problemas? E na mulher que quer tirar o filho pela rejeição, pelo espírito que vem? Porque o espírito diferente tem uma vibração diferente. As mulheres têm as dificuldades, os enjoos, os vômitos constantes, o mal-estar, porque o espírito tem uma vibração diferente, é o espírito diferente que está reencarnando. Então aí, fisicamente, você já sente que vem coisa diferente. Você munido dessa informação, você munido desses detalhes a respeito, o que você vai fazer? Falar, poxa vida, é com ele o problema. Você vai passar a educar a criança no ventre. Falar, filhinho querido, eu te amo, mas seu pai também te ama. Olha o quartinho como ele pintou, olha o papel de parede, olha o bercinho que ele comprou, olha as roupinhas que ele comprou. Ele te ama, e toca musiquinha, e conversa com ele. Ele tem consciência até o 6º mês. E o marido também vai lá e conversa, canta, fala do seu amor. Aquele espírito que foi um inimigo, que teve algum problema, já repara a sua falta no ventre. A hora que ele nascer, ele não tem mais nada a reparar com aquela família. Somente a progredir. A tarefa se torna mais dócil e a vida mais harmônica. Mas nós não podemos deixar de lado o carinho, o afeto e o amor. E lembrar de um detalhe. Nós somos o capitão do barco. Nós não somos amigos de nossos filhos, nós somos pais de nossos filhos. Ah, mas o meu filho, eu sou amigão do meu filho. Sabe quem é o amigo? Aquele que sai junto com o filho, que aceita tudo que ele fala, que acha tudo legal. Esse é o amigo. O pai é aquele que impõe limites, que restringe atitudes equivocadas, que dá sua experiência para o filho crescer, que perde suas noites de sono, preocupado com o filho, se esforçando para que ele cresça. É aquele que o ensina, o educa e sabe dizer não, porque o amigo não diz não, o amigo diz sim sempre.
E é a função do pai dizer não. O filho precisa de alguém para dizer não, porque senão ele vai ter que receber o não da vida. E da vida vai ser um não com uma pancada. Vai ser muito difícil. Portanto, esse negócio de individualidade dos filhos, isso é uma baboseira grandiosa, gente. Ah, porque o meu filho gosta de ficar a noite inteira no computador. Isso é uma doença. Precisa ser tratado. Um terapeuta japonês descobriu que isso é uma doença social. Troca o dia pela noite, fica trancado no quarto mexendo no computador. Qual é o pai em santa capacidade que aceite que o filho imaturo, que tem bem-te-vi dentro da cabeça, fique trancado no quarto mexendo no computador uma noite inteira sem o cuidado dele? Se ele fechar a porta, mande-o abrir. Se ele não abrir, arrombe a porta. Porque ele poderá estar conversando com um pedófilo, com um criminoso do outro lado no computador, que vai acabar com a sua vida. E é muito comum. Não seja desleixado como pai. Se ele tem senha no celular e não deixa você ver, obrigue-o a tirar a senha. Se não, mande formatar o celular. Mas salve as informações e veja com quem ele anda conversando. Saiba as informações. Cuide de seu filho, vigie. Porque quem ama, cuida. Se ele tem algo fechado em suas gavetas, vasculhe suas gavetas, seus armários. Se ele trancar, arrebente a gaveta. Porque lá pode ter uma pedra de crack que você deixou passar e ele vai se transformar num toxicômano. Ele é o nosso filho, a nossa filha. Eles precisam de burilamento e cuidado. E o amor não prescinde do respeito. Não prescinde dos cuidados, não prescinde de uma atitude mais rude, de uma atitude mais radical. Muitas vezes torna-se necessário, como o diamante. O carbono, sob grande pressão, sob grande temperatura, se transforma no diamante. E Samitiba já asseverava que os filhos mal educados, que os filhos mal cuidados são parafusos de gelatina, não aguentam a mínima pressão. Espanam, destroem-se. E nós temos que criar filhos fortes, independentes, educados. Quanta criança mal educada, quanto jovem mal educado, não sabe falar bom dia, boa tarde, boa noite, por favor, muito obrigado. Não sabe. Você cumprimenta ele e fala, parece um morto-vivo. Você não sabe o que ele está fazendo, não tem sensação, não tem emoção, não tem respeito. Cabe a nós, pais, ensinar isso aos nossos filhos e exigir. Porque eles podem esquecer e falar, não vai cumprimentar? Não vai falar para a pessoa? Quantas vezes, meu filho, num dia que estava mal-humorado, a pessoa veio dar um beijo, ele virou o rosto assim, pode beijar direito. Que coisa feia é essa? Tem que beijar direito, tem que abraçar direito, tem que ter carinho pelas pessoas, porque você vai receber da vida aquilo que você deu para ela. Esse é o grande objetivo, fazermos o melhor do melhor sempre, não ter preguiça em cuidar de um outro ser humano, porque essa sua tarefa é grandiosa, é a tarefa de Deus, e no final das contas Deus não falará para você que fizeste de teu filho. Ele falará, que fizeste do meu filho que eu deixei a sua guarda? E qual será a sua resposta? Qual será a sua resposta? Para finalizar, tem uma história muito interessante com um capitão voltava para sua embarcação e ele viu um menino magrela com uma roupa tudo rasgado, desleixado, era um mendiguinho, na frente de uma vitrine de um restaurante com as mãos assim, cheio de frio e lambendo os beijos. Ele falou, menino, o que fazes aí? Eu estou com tanta fome, lá dentro deve ter tanta coisa gostosa, e lá deve estar tão quentinho, se eu pudesse ir lá. Aí o capitão falou assim, se você tivesse mais bem arrumadinho, eu te levava lá dentro para você comer aquelas delícias. Então o menino arrumou a blusinha tudo rasgada, arrumou a franjinha e disse, estou pronto agora. Aí ele pegou o menino e levou, sentou, mandou servir uma refeição e começou a conversar com ele, perguntou, cadê seus pais? Minha mãe morreu quando eu tinha 4 anos, mas ela me ensinou que Deus ia cuidar de mim e me ensinou a orar por ele todos os dias. Faço isso até hoje. E seu pai? Foi embora quando minha mãe morreu. Então é só Deus que cuida de mim. Ele falou, nossa filho, se você tivesse mais arrumadinho, mais limpinho, eu já vou embarcar. Eu levava você junto na embarcação. E ele se levantou, arrumou o cabelinho e falou, estou pronto agora, capitão. Ele pegou o menino cheio de compaixão e levou para a embarcação. Mostrou-o imediato aos seus marinheiros e disse, ele será o meu auxiliar. Chamem-no de pronto agora.
Ele foi o assistente do capitão, amoroso, feliz, fazia todas as suas atividades, era o amor da vida do capitão. Até que um belo dia, como muitas vezes a felicidade ela acaba, né? No nosso mundo material, o menino ficou no estado febril e adoeceu muito. O capitão ficou desesperado, chamou o médico e falou: Cúrio, porque ele é minha vida, se ele morrer eu morro também. Aí o médico foi, tratou, falou: não tem jeito, ele vai morrer. Aí ele se aproximou do menino, ele não tinha palavras para falar com o menino. O menino pequenininho falou: capitão, eu vou voltar para minha mãe, eu vou encontrar com ela, mas eu preciso saber se o senhor está pronto para me libertar, para eu ir ao encontro dela. O senhor está pronto? O capitão arrumou sua roupa, arrumou seu cabelo e disse: estou pronto agora, filho, pode partir. O menino então desencarna e vai ao mundo espiritual encontrar com a sua mãe. Nós estamos prontos para as necessidades e os anseios daqueles que dependem de nós? Seja uma parceira, seja um parceiro, seja um filho, seja uma filha. Está em nossas mãos a chama do amor, de fazermos uma humanidade melhor. É muito fácil cobrar dos governantes, é muito fácil cobrar dos outros. E nós? Qual é a nossa atitude perante a vida? Nós estamos transformando o mundo ou passando pela vida? Muito obrigado a todos. Que Deus nos abençoe. Obrigado. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade. Jesus divino Rabi da Galileia, bons espíritos, nós agradecemos profundamente por tanto amor, por tanta paciência, por tanto carinho. Agradecemos por estar junto conosco sempre, nos amparando, nos iluminando, nos dando forças, nos dando conforto, nos dando alegria, nos dando esperança. Nos ensina, Pai, a ser melhores hoje do que fomos ontem e amanhã do que estamos sendo atualmente. Nos ajuda a ter um sorriso nos lábios e um amor no coração perante a vida. Que possamos estar felizes em fazer acontecer a felicidade alheia. E que possamos entender que acima de tudo seja feita, Pai, a vossa vontade, não a nossa. Que assim seja. Muito obrigado.